Tá bonito, né? Boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião. Para as pessoas que estão pela primeira vez, a nossa reunião tem 4 momentos. O momento da leitura do Novo Testamento, com a explicação, pegando 10 minutos. A leitura da página que vocês têm à mão com a prece inicial. Depois uma palestra de 40 minutos. E, por fim, o passe. Durante todo esse tempo, nós estaremos sob o olhar dos espíritos, que vão estar participando conosco da palestra e nos ajudando e ajudando os espíritos desencarnados. Então, nós teremos todo esse tempo para orar, para aprender alguma coisa. Nós vamos ter o Novo Testamento feito pela Leila, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 36. E depois a página. E nós vamos ter hoje o tema, seria hoje a palestra sobre o lar. Mas eu troquei com a Leila, então a palestra da semana que vem eu vou fazer hoje. E aí a semana que vem ela vai falar sobre o lar, dando aquela visão que o André Luiz nos traz, no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros e muito mais coisas. De modo que então nós teremos uma tarde de aprendizado, de crescimento espiritual, da qual vocês todos vão participar ajudando a gente dali ajudando aqui e a gente daqui ajudando vocês ali. E para finalizar esse introito, eu gostaria que desligassem os telefones. As pessoas esquecem. E agora não é hora de receber ligação telefônica, é de estudar o Evangelho. Então vamos iniciar. Muita paz a todos. Então, como o João já informou, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, na verdade, né? Quando nós estudamos o dom das línguas. E ele exatamente inicia dando continuidade ao que aconteceu na semana passada. Na semana passada, para aqueles que não estavam aqui, as pessoas estavam todas, devido à festa de Pentecostes, né? Na rua, em festa, todos juntos, de vários locais, vindo as pessoas de vários locais, e, num determinado momento, outras pessoas que lá estavam, e os apóstolos, começaram a falar em línguas diferentes, e que isso significava, então, não dá tempo de nós voltarmos atrás, uma comunicação já dos espíritos conosco, seria, na verdade, assim, uma marcante e primeira comunicação dos espíritos com a multidão, e eles falavam nas outras línguas para que todos pudessem entender as mensagens de Jesus, que seria sobre o Evangelho. E, sucedendo isso, vem o discurso de Pedro. Pedro, então, assumiu aquela situação, porque uns achavam que estavam de zombaria, achando que as pessoas ali falavam línguas estranhas porque estavam embriagados ou estavam de brincadeira, zombeteiros, né? E Pedro, então, começa. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então havia uma profecia que esse fato iria ocorrer em algum momento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós o amastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltando, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado aos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este, Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Bom, nós temos então várias passagens importantes aqui. De início, Pedro está então esclarecendo a todos aqueles ali presentes que eles não estão de brincadeira, não estão embriagados, e o que está acontecendo é que a palavra do Senhor está sendo trazida a todos, para que todos possam compreendê-la e conhecê-la e ser divulgada. E saberem, então, que a partir daí passam a ter um compromisso novo. Em conhecendo o Evangelho de Jesus, é necessário ter um compromisso novo nas suas vidas. Um compromisso de retidão, um compromisso de responsabilidade, um compromisso de saber-se senhor da sua história de vida e responsável pelos acontecimentos que nela ocorrem. Isso é o que está dito aqui no início. No item 18, na profecia, quando ele diz até sobre os vossos servos, né, as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, ele quer dizer que não há diferença de classe para os médiuns, porque ali estava o quê? Evidenciada a mediunidade, porque aqueles homens receberam o que eles chamam na Bíblia e na interpretação da Igreja como Espírito Santo, mas que nós entendemos que eles estão recebendo as mensagens de Jesus através dos Santos Espíritos, e que é uma revelação mediúnica. E quando ele fala das servas em especial, é porque ele quer demonstrar que não importa, fala dos velhos, né, das crianças, não importa a classe social, não importa a idade, não importa a condição econômica, não importa a raça. Então, os escravos também seriam médiuns, por isso eles falam dos servos. Então, todos, porque perante Deus todos são iguais. Então, todos teriam condições de ser médiuns de Deus, que era o que acontecia naquele momento.
E quando no item 21, ele chama a atenção de que acontecerá: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendeu essas palavras de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Nós sabemos que Jesus não fez milagres. Ele, como coordenador do planeta, como participante da elaboração do próprio planeta para nos receber nessa Mãe Terra tão carinhosa, que nos acolhe desde então, a qual temos que preservar, não podemos esquecer, devolver esse amor, essa forma de preservação e da nossa vida. Nesse momento, ele, apenas conhecedor das leis, tinha condições de mobilizar essas leis em favor daquilo que precisava ser atendido, em favor daquele sofredor, em favor daquela situação. Então, quando ele fez algo dito milagre, não era milagre, simplesmente ele podia fazer aquilo. E nós temos mais poderes do que pensamos. Nós somos avisados, né, que nós podemos fazer mais do que podemos, que nós desprezamos a nossa condição, inclusive a nossa condição mediúnica também, e nos empenharmos nela cada vez mais para sermos melhores médiuns, para cada vez estarmos mais aptos a sermos transmissores desse amor de Deus, desse amor de Jesus, para auxiliar a todos aqueles irmãos desencarnados que vêm nos procurar necessitados, e para também auxiliar com as boas mensagens esclarecedoras do caminho. Então, em Vinha de Luz, nós vemos que é chamada a atenção para essa questão da igualdade e também dos espíritos que, nessa diferença que se opõem pela sua conduta desregrada, aqueles que ainda não conhecem ou não aceitam Jesus, ou que ficaram presos em algum momento na sua vida, num momento de dor, que todos esses terão o seu momento de salvação, mas que será necessário que trabalhem, que desejem isso. Não se espera um momento de salvação de braços cruzados. A igualdade para Deus, a igualdade para Jesus, mas nós temos que trabalhar. Para isso nós temos livre-arbítrio e existe a individualidade do ser. Nós não somos iguais, nós não temos a mesma história, nós temos capacidades diferentes, mas temos a condição de ter grande competência, de chegarmos a um ponto comum, que o que nos espera é a relativa perfeição. Então, em Vinha de Luz, nos é chamada a atenção que os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo na luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes. Requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Auxiliam no mundo material. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. O restante, como o texto é muito longo, nós podemos pegar referências no livro dos médiuns, inclusive, sobre a questão da mediunidade, podemos estudar por nossa conta, e só para finalizar, lembrar que Jesus, quando ressuscitou, na verdade, ele voltou em espírito a nós, para mostrar que esse espírito vive, para mostrar que existe continuidade da vida e do trabalho. Muita paz. A página de hoje foi retirada do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica, que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança do que a ação de receber quase todos os aprendizes da Boa Nova, se recordam da palavra dinheiro.
Sem dúvida, em nos reportarmos aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentamos o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possa dispor. Dá também teu interesse efetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrarmos na imagem de Jesus. E, nesse instante, possamos sentir o seu manto de luz a nos envolver. E que possamos agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo sobre o seu Evangelho, Jesus. Pedimos o envolvimento a cada um de nós, que possamos dar aquilo que recebermos aqui nesse momento. Envolva o nosso palestrante de hoje e a nossa tarde. Esteja sempre conosco, que assim seja. Eu havia dito que este estudo seria feito no sábado que vem, mas nós trocamos a data. Então eu juntei aqui algumas coisas, embora sejam muitos os postulados que a gente precisa toda hora rever. Alguns que possam nos relembrar qual a conduta que nós temos que ter diante das vicissitudes da vida, diante de todas as coisas que nós vivenciamos cada dia. Então, quando nós falamos de espiritismo, de doutrina espírita, nós temos uma série de definições e de conceitos que nós precisamos conhecer. Se nós não conhecermos, teremos dificuldade de vivenciar. Então, vamos ver se o que nós temos aqui dá para resolver a nossa intenção. Qual é? Cima. Então vamos ver algumas definições. Essa definição está no que é o Espiritismo, no preâmbulo, no final. Lá Kardec diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então ele quis dizer aqui nesse texto que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. É uma doutrina filosófica. É uma doutrina filosófica. E nessa doutrina filosófica está embutido aqui o aspecto religioso que a gente mais lá na frente vai tentar explicar. E ali mesmo, logo em seguida, ele diz assim, podemos definir dessa maneira: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem
e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, é uma ciência, novamente ele repete, e ele é muito insistente nisso, em toda a codificação, na revista espírita, em quase tudo que ele escreveu, ele é muito incisivo, ele sempre começa, o espiritismo é uma ciência. E ele tinha um motivo que a gente tem que analisar e saber com convicção. Ele não começava dizendo o espiritismo é uma religião. Ele tinha motivo. Qual era o motivo? Vocês sabem, mas não vão conseguir falar. Ele falava que era uma ciência, que era uma filosofia, com todas as consequências morais que essa filosofia trazia. Então está claro, é ciência, filosofia e moral. Moral é religião. Mas ele não usava a palavra religião, ele evitava. Porque a religião estava tão comprometida com tudo o que aconteceu até então, que ele evitava falar. E o próprio dicionário francês, o dicionário espanhol e os demais dicionários comprometiam a palavra religião, dizendo que religião era ritual, religião era liturgia, que religião era ofício, e não é. Aí ele diz assim, o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o Espiritismo, capítulo 1. Então ele mostra novamente aqui o quê? Que o Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar o mundo espiritual, que não era conhecido. O que se entendia de mundo espiritual até os espíritos começarem a revelar que eles existiam, que a gente continua a viver. E mesmo assim, as pessoas ficavam cheias de dúvidas. Essas dúvidas nós fomos tirando ao longo do tempo, estudando a obra da codificação e as obras subsidiárias. Tanto é que a missão de André Luiz, psicografando por Chico Xavier, foi desvendar o mundo espiritual. Ele fez a função de um repórter falando de como é o mundo espiritual, do que ele fazia, de onde ele ia, qual a vivência dele lá, ele relatava. Então, vem fazer o quê? Um link melhor nosso com eles, deles conosco. Vem mostrar. Ele vem sendo a chave para abrir a porta que estava fechada, ou semi-fechada. E aí a gente volta à mesma coisa que falamos. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos. O das manifestações, o dos princípios e da filosofia que deles decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí a gente vai ter 3 classes, ou 3 graus de adeptos. Qual é o seu? Você que está dormindo aí, lê para mim. Qual é daí? Qual é o seu? Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-los, para esse o Espiritismo, a ciência experimental. Tem gente que só pensa em manifestação espírita, só pensa em incorporação, só pensa em fenômeno, só vem no centro espírita no dia que tem reunião de fenômeno. No dia que tem estudo, a pessoa capina fora.
Só vem porque é obrigado, porque é uma regra que, para ser estudante da casa espírita, tem que estar nas palestras doutrinárias. Então, o segundo, os que lhes percebem as consequências morais. A pessoa só percebe a consequência moral. O espiritismo é bonito, tem comunicação, tem reunião de cura, tem face, e a gente aprende um monte de coisa lá, mas fica por isso mesmo. E o terceiro são os que praticam, se esforçam por praticar a moral. Então a gente vem para o centro espírita, a gente sabe que tem manifestação, a gente sabe que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. A ciência desvenda o mundo espiritual, a filosofia é por onde a gente indaga e pergunta e encontra as respostas. E a parte da aplicação é a vivência, que é a mais difícil, né? Aceitar é fácil, fazer é que é difícil. Praticar a moral cristã é difícil. Quando a gente começa a ver que é espírito reencarnado, que vai voltar para o mundo espiritual, aí já dá um medo, né? E eu vou voltar. Para onde é que eu vou? Quem eu vou encontrar lá? Então, Kardec vai dizendo assim, qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral, sob que considere esses estranhos fenômenos espíritas, todos compreendem constituírem ele uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. E compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Então, o que o Espiritismo veio trazer? Consolação. E o que consegue consolar a pessoa aqui? É o conhecimento. Sem conhecimento, essa consolação ela fica mais difícil. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, quais são os princípios fundamentais da doutrina? São quantos? Quantos? 5. Está aqui, 5. Vamos analisar o primeiro. Crença na existência de Deus. Toda religião acredita em Deus. Mas tem o Deus antropomórfico, tem até a figura do Deus sentado. Eu vi hoje uma figura do Deus sentado num livro com os pés em cima da terra. E um monte de anjo em volta. Isso é o Deus antropomórfico. O indivíduo vê Deus como um homem. E não é isso que o Espiritismo ensina. O que é Deus? É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não é quem é Deus, é o que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Ele é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E as pessoas acrescentam mais, onipresente, onisciente. No livro dos Espíritos está isso aí. Então, sigamos o livro dos Espíritos. Segundo é a crença na pré-existência e na imortalidade da alma. Ninguém aí foi criado quando nasceu, como espírito. Ninguém aí foi criado no momento da concepção. O processo reencarnatório é que começou no momento da concepção. Quando a união do gameta masculino e feminino se juntando forma o ovo, daí em diante o plano espiritual providencia a ligação do espírito que se miniaturizou ao ovo. Então a reencarnação começou naquele processo. E aqui nós trouxemos um quadro que nós estudamos na quarta-feira, que não dá para vocês sentirem, que Deus não cria espírito, ele cria o princípio espiritual, que é esse pontinho redondo ali, que é a união de partículas de antimatéria formando o princípio espiritual. Isso é altamente científico para a gente entender. É física quântica daí para lá. Mas para mostrar o seguinte, que a gente vai mineral, vegetal, animal. O princípio espiritual fica nesses 3 reinos durante muito tempo, até chegar a esse momento do nascimento da individualidade, para então começar a passar para o ser humano infranormal, normal e supranormal. Então pode olhar que o hominal ele tem 3 fases.
O infranormal é nas primeiras reencarnações. O normal somos nós. E o supranormal são os espíritos muito elevados. E quando você está nessa fase, você tem um livre-arbítrio muito pequeno e o determinismo divino atuando muito, comandando você. E só depois, lá no alto, quando os espíritos se tornam espíritos puros, é que eles, então, têm total livre-arbítrio e o determinismo divino já não exerce tanta influência. Então, Jesus, ele é um espírito puro. É puro. Ele não vive sob o determinismo divino igual a nós. Ele é livre. Ele é livre. Será que um espírito livre, sem o determinismo divino sobre ele pode cair? Como existe a doutrina dos anjos caídos? Será que ele pode cair? Jesus pode cair? Os anjos podem cair? Não. Anjo não cai. Não cai. Isso é uma doutrina que se inventou há muito tempo dentro da ideia do cristianismo, porque foi no cristianismo que surgiu isso, através dos filósofos da igreja equivocados, pois nós tivemos muitos. Esse quadro não dá para analisar aqui. O terceiro item é a crença na reencarnação. A gente viu lá que o princípio espiritual é que evolui. Deus não cria espírito. Ele cria um ponto com a fatalidade, uma partícula com a fatalidade de se tornar espírito, que também tem a fatalidade de se tornar anjo. Para isso tem a eternidade. Quanto tempo leva? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 115 e algumas outras, lá nós temos que todos somos criados simples e ignorantes e nos instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal. Portanto, depois que nós nos tornamos espíritos, na luta corporal como espírito, usando a razão e o livre-arbítrio, nós aceleramos o processo. Aí nós somos responsáveis pelo nosso progresso, até sair do animal para a tomada de consciência no hominal, total determinismo. O animal não resolve as coisas. O plano espiritual superior que cuida dos reinos, do reino mineral, vegetal e animal. Então, quando chega nessa fase, nós vamos ver que existem diferentes ordens de espíritos. Então, existem os espíritos puros, que são da primeira ordem. Todos nós seremos espíritos puros um dia. Quando? Demora muito. Mas chegaremos lá. E cada um, se resolver caminhar em linha reta, para errar menos, chega mais cedo. O da segunda ordem são os espíritos na nossa faixa, onde predomina o desejo do bem. Nós estamos no meio da escala evolutiva. E os da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, neles tem a predominância da matéria sobre o espírito. Então, na verdade, de baixo para cima é que funciona. Os da terceira ordem, que são os imperfeitos, impuros. Depois tem o da segunda ordem, porque já evoluíram. E chega a primeira ordem, que são os puros. O espiritismo é evolucionista. Evolucionista. Voltando aqui, você fala, mas Deus cria. Deus cria o princípio espiritual. Esse é um quadro extraordinário que eu cedi para o grupo da quarta-feira. Depois eu posso oferecer a todos os grupos, porque quem tem esse quadro na mão e tenta entender isso aí, entende de verdade o processo da criação do princípio espiritual e da evolução do princípio espiritual, e nesse esquema a gente fica com a ideia clara de como funciona. Vocês já ouviram muito falar do elo perdido, da questão da evolução espiritual. Isso, o espiritismo é evolucionista. Foi descoberto agora recente o mais novo crânio de um símio de 2 milhões e 200 anos.
2.200.000. E vão encontrar mais velho ainda. Então, a cadeia evolutiva no reino animal foi escolhido um ancestral do homem, que é exatamente isso aqui que a ciência prova. Já foram descobertos crânios desses seres que vocês já conhecem. Isso se vê em livro, se vocês quiserem entender mais do que eu estou colocando aqui, porque o espiritismo é evolucionista, isso é princípio doutrinário. Deus não criou Adão e Eva, Deus não cria o espírito na hora que a mulher dá à luz. Deus não cria o espírito na hora que ocorre a fecundação, na gravidez. O espírito é velho. Pode ser sim um espírito novo nas primeiras reencarnações, mas nós já tivemos milhares de reencarnações. Dizem os espíritos que na Terra, usando a razão com certo discernimento, com certo equilíbrio, nós já tivemos umas 500 reencarnações. E quarto princípio fundamental é pluralidade dos mundos habitados. Todos os globos são habitados. Eu tirei essa pergunta, que é a 55, do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, julgam que só para eles Deus criou o universo. Jesus, para ser espírito puro, ele passou fases como a nossa. Durante esses bilhões de anos que ele já tem como espírito puro. Ele não é Deus. Existem religiões que dizem que Jesus é Deus. Essa ideia de que Jesus é Deus surgiu no início do cristianismo, do 3º para o 4º século, e o único que defendeu a ideia que Jesus não era Deus naquela época, provocou um concílio convocado por Constantino, que foi lá no Oriente, não sei se foi na Turquia, numa região daquela, onde tinha lá um bispo daquela época, no início do cristianismo, que defendia a ideia de que Jesus não era Deus. Por causa disso, foi feito um concílio, ele foi desprestigiado nesse concílio, o próprio Constantino o chamou de idiota, de imbecil, lá naqueles tempos, e ele foi excomungado para variar. E todo mundo queria defender a ideia de que Jesus era Deus. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse que foi Deus. E todos lá naquela época começaram a defender a ideia de que Jesus não nasceu por um processo biológico correto, como nós. Que Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo. Não, que Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Isso é antidoutrinário. Nós encontramos pessoas por aí afora que defendem a tese de que Jesus não encarnou por um processo normal. Ora, se tudo o que ele veio fazer foi dar testemunho, mostrar o que tem e valorizar o que tem, então o nascimento dele seria uma farsa. Se Maria tivesse uma gravidez falsa, se ela, naquela época, não tinha barriga de plástico, né? Imagina, um espírito puro começando a nos ensinar mentindo. Então não acreditem nisso. Então nós estamos sempre que possível mostrando. Quem acredita que Jesus nasceu de Maria Virgem está equivocado. Por que Jesus não ia valorizar a família, a relação de marido com mulher e o nascimento? É lógico que, como puro espírito, a encarnação é diferente, porque os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Só assim como Jesus fez. E ele só nasceu uma vez na Terra. Tem gente que diz que ele nasceu 3. Tudo tolice. Nós não estamos aqui para aprender nada errado. Estamos para acertar as coisas. Então, os mundos são habitados, existem espíritos puros pelo universo, cada mundo tem um espírito puro comandando. O quinto é comunicabilidade dos espíritos, é mediunidade. Trata-se da mediunidade que faz parte da lei de comunicação em todo o universo, de dimensão para dimensão. Então, o que nós temos? Nós já conhecemos mediunidade aqui no nosso meio. Você é médium, você faz parte de uma reunião, e nós temos todos os mecanismos aqui da mediunidade, conhecemos como a mediunidade se processa. Mas a mediunidade não se exercita só
aqui dos espíritos encarnados para os encarnados. Mediunidade existe de dimensão para dimensão. Então, do plano espiritual para o plano físico. Existe mediunidade entre os espíritos lá no plano espiritual. Existe espírito numa esfera muito, muito elevada, que para falar conosco aqui precisa de um intermediário no meio, não dá para falar direto. É muito difícil, porque o psiquismo muito elevado e o nosso psiquismo muito material aqui, muito atrasado, como é que o espírito vai passar uma comunicação? E eu tenho um exemplo disso, que eu já citei em várias vezes aqui, eu gosto de repetir as coisas para as pessoas gravarem. Divaldo estava em Assis, visitando o túmulo de Francisco de Assis, foi visitar o túmulo de Santa Clara, e foi visitar o túmulo de Teresa de Jesus. E no túmulo de Teresa de Jesus pretendeu dar uma mensagem através do Divaldo e não conseguiu. A Joana de Ange ficou no meio, captou a mensagem de Teresa de Jesus, passou para o Divaldo. Porque o psiquismo de Divaldo não conseguia se ajustar ao psiquismo de Teresa de Jesus. Entenderam? Então a mediunidade é uma coisa muito ampla, é da lei de comunicação. Existe em todo o universo. Agora, Deus não fala conosco aqui no plano como nós estamos. Não fala assim. Deus não fala. Como Deus falaria? Aí você traz Deus para a condição antropomórfica. Não dá para trazer Deus para a condição antropomórfica. Então não dá para entender como Deus se relaciona com os espíritos puros. Então, torne-se espírito puro, depressa, e você vai entender como é essa relação estreita com Deus. Daqui uns bilhões de anos, se Deus quiser. Vamos embora? Então, algumas máximas que Kardec nos coloca. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, já tinha falado. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. O Espiritismo é a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos espíritos. Essa doutrina acha-se exposta de maneira completa no Livro dos Espíritos, em seu aspecto filosófico. No Livro dos Médiuns, em sua parte prática, experimental ou científica. E no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu aspecto moral ou religioso. O Espiritismo não reconhece como seus adeptos, senão os que lhe praticam os ensinos e trabalham por melhorar-se moralmente. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje ele é melhor do que ontem. Nós temos melhorado continuamente. É uma doutrina, o Espiritismo é a doutrina de Jesus, em espírito e verdade, sem aparências nem representantes, sem ministros. É a religião do amor e da verdade, na qual cada um é responsável pelos próprios atos, respondendo por eles conforme o conhecimento que tenha da imortalidade, dos deveres e etc. É a religião da filosofia, é a filosofia da ciência e é a ciência da religião. O Espiritismo é a religião da filosofia, é a filosofia da ciência e é a ciência da religião. Confundiu? Então, ficou claro, né? Se eu for explicar isso, eu não vou conseguir. Não sei. Isso foi dito por Viana de Carvalho. Viana com 2 N's, aqui só um só. Então, vamos em frente. Então, eu disse que ele tem 3 aspectos. Ciência. Como é que a gente vê o aspecto científico do Espiritismo? Então, Kardec usou a seguinte frase: fé inabalável, fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Qual é a sua fé? Quando alguém tenta balançar a sua fé com alguma coisa, o que você aplica no momento? A razão.
Se você não usa a fé raciocinada, você não consegue encontrar resposta. Qualquer coisa que a gente quiser analisar, tem que ter fé raciocinada. Não pode ser fé cega. E Kardec coloca que nós, no Espiritismo, temos o aspecto científico que não esclarece tudo. Porque, por exemplo, na época dele, muitas coisas da ciência não haviam chegado ainda. Então ele diz assim, se alguma coisa no Espiritismo tiver errado e a ciência provar, a gente fica com a ciência. Olha que humildade. Ele sabia que a ciência iria desenvolver muito e tal, e ia chegar a um ponto que a gente ia ter que analisar as coisas no aspecto científico. Filosofia, qual foi o texto que ele usou para firmar você na parte filosófica? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir, sempre tal é a lei. É a reencarnação. Então essa frase está no túmulo de Kardec, lá em Paris. Quem for a Paris, você já foi, viu, fotografou? Todo mundo vai lá fotografar o túmulo de Kardec, está lá. Eu não sei falar francês, não, mas está lá assim. Naître, mourir, renaître, etc. e tal, não é isso? Então, essa é uma frase que coloca claramente como é a filosofia espírita. E a parte da religião? Fora da caridade não há salvação. Como é que você vai ser religioso se você continua mentiroso, avarento, egoísta, orgulhoso? A religião tira isso da gente. A religião faz a gente se livrar dos defeitos. Porque filosofou, porque perguntou, porque sabe que você nasceu, vai morrer, vai renascer. Então, quanto mais depressa você identificar os seus defeitos, seus problemas, mais depressa você vai alcançar o seu nível de elevação espiritual. Difere o Espiritismo de todas as religiões conhecidas por demonstrar a lógica dos seus ensinos através de experiência científica e por apresentarem uma filosofia também baseada em experimentos e observações e documentada por uma legião de sábios de renome universal. Então, os espíritos que ditaram a codificação e que pesquisaram aqui deste lado do plano material foram espíritos escolhidos por Jesus, sábios. Religião científico-filosófica, confirmando os ensinamentos básicos de todas as religiões, não pretende demolir as que a precederam. Antes reconhece a necessidade da existência delas, para a grande parte da humanidade, cuja evolução se processa lenta e inevitavelmente. Então o Espiritismo não condena nenhuma religião, não faz ataque a ninguém, posiciona. Ele tem um posicionamento. Ele é, dentro das grandes revelações, ele é o quê? A terceira grande revelação. E os Espíritos disseram que ele é progressivo. Portanto, tem gente dizendo que já teve 4 grandes revelações. É mentira. Tem livro que fala isso. A primeira revelação foi a lei através de Moisés. A segunda foi o Evangelho através de Jesus. A terceira foi o Espiritismo. A quarta foi não sei o quê. Os Espíritos dizem que não terá 4ª revelação. Como não vai ter a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é através do Consolador que ele prometeu. Por isso o Espiritismo é chamado de cristianismo restaurado, ou cristianismo redivivo. Doutrina religiosa, sem dogmas propriamente ditos, sem liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado, ao contrário de quase todas as demais religiões. Ele não adota, em suas reuniões, em suas práticas, paramentos ou quaisquer vestes especiais. Então o Espiritismo não tem paramentação. A pessoa fala assim, João, eu vou lá no centro espírita, com que roupa eu tenho que ir? Vá bem vestido. Não vá nu, né? Não vá de bermudinha, de shortinho. Amiga minha, tadinha, ela não se veste. Ela não se veste. Não consegue se vestir.
Então ela estava muito precisada. Eu falei, vai no centro tal, que é perto da tua casa. Ela foi lá e não entrou. Do jeito que ela estava, não entrou. Aí o pessoal vai dizer assim, mas foi falta de caridade. Não. Tem que vestir uma roupa. E isso aí não é roupa. E não é mesmo. E ela não voltou, né? Porque se tiver que se vestir, ela não. Se tiver que me vestir, eu não volto. Minha roupa é essa, só visto isso. E para ser orador, para ser médium, não precisa de guarda-pó, não precisa de nada disso na prática mediúnica, nada. Vocês não vão encontrar em centro espírita pessoas vestidas de jaleco. Onde você chegar e tiver pessoas vestidas de branco, ou com jaleco assim, ou com isso assado, é sincretismo. É atavismo. Pode até ter um trabalho bom, um estudo, mas tira a roupa que caracteriza, porque não precisa de nada. Eu posso ir de vermelho? E de preto pode? O que é que tem a roupa? Uma vez questionaram Zé Raul Teixeira, que é esse médium nosso aqui, companheirão daqui de Niterói, né? Sobre a questão da roupa. Escuta, eu posso dar roupa de roupa preta? Ele falou assim, olha, se não puder, eu não posso nem entrar, porque eu sou preto. Ele é pretinho, então, aí eu já estou fora, porque a minha cor já vai me impedir de entrar na sala. Que tolice, né? Como se a cor. Não tem vinho ou qualquer bebida alcoólica, não tem incenso, não tem mirra, não tem fumo, não tem substâncias outras que produzam fumaça, nada disso. Não tem incenso, não tem. Se tiver, é sincretismo. Não tem altares, não tem imagens, andores, velas, quaisquer objetos materiais, como auxiliares de atração ao público. Não existe isso. Se você colocar o retrato de Bezerra de Menezes aí, pode colocar, não tem nada a ver. Ninguém vai adorá-lo. Não é para adoração. Lá em Laranjal nós temos um quadro que foi pintado de Joana de Ângeles, lindo, e foi doado. Que é aquele quadro que tem ela como freira, como Joana Angélica, e tem ela no fundo como Juana Inês de la Cruz, numa outra reencarnação dela. Lindo, deixa lá, é quadro, é uma obra de arte. Eu posso ter uma obra de arte. Eu fui fazer compra num supermercado lá de perto de casa e estava pesado, né? Aí eu falei assim, você pode mandar para mim? Ele falou assim, pode, aproveita o entregador que está aí à toa, não está fazendo nada, leva ele. Aí o entregador pegou o carrinho, foi até comigo em casa, chegou lá, entrou, aí subiu, na hora que ele entrou e viu na parede um quadro pintado a óleo de Jesus orando no horto, ele se chocou. O senhor usa isso em casa? Eu falei, o senhor tem isso aí? Isso é coisa de adoração. Eu falei, não, isso me custou caro a beça para dar um presente para minha mulher. Eu gastei um dinheirão, né, Luciano, para dar um presente. E está lá. Então, ele falou assim, mas isso aí é uma ofensa. Eu falei, nada, você que está me ofendendo, vindo aqui dizendo na minha casa o que eu tenho que fazer. Eu tenho o quadro que eu quiser na parede. Esse sujeito é louco. Eu, para ajudar uma pintora, que estava meio precisando de dinheiro, falei assim, está aqui, eu tinha um calendáriozinho daqueles pequenininho, com uma foto de uma pintura de Jesus orando no horto, lindíssima. Esse quadro eu não sei onde é que está, não sei se está na França, eu sei que é um quadro lindo. Aí eu falei assim, dá para você fazer um quadro igual a esse aqui para mim? Ela fez. E custou caro. Nós não temos hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas. Só admitindo nas línguas do país, exclusivamente em reuniões festivas realizadas pela infância e pela juventude, em sessões ditas de efeitos físicos. Usa-se muito cantar em sessões de efeitos físicos, porque a música cantada obriga todo mundo a ficar numa sintonia igual. Vamos cantar Quanta Luz. Não dá para você cantar Quanta Luz pensando em outra coisa. Então isso harmoniza, unifica, e aí o fluido não fica sendo prejudicado por pensamentos ruins. Então a pessoa assim, João, que tal se a gente cantasse todo dia, antes da reunião, uma música? Não faz mal nenhum. Não pode se tornar ritual.
Nós não temos dança, nem procissões, nem atos análogos. Não atendemos a interesses materiais terra-terra, rasteiros ou mundanos. Não estamos aqui para isso. A função do centro espírita não é isso. O espiritismo não é para isso. A função principal do espiritismo é esclarecer o indivíduo. Não recebemos pagamento por toda ou qualquer graça conseguida para o próximo. E muitas coisas maravilhosas acontecem nas reuniões espíritas. Nós não recebemos, não aceitamos nem presente, agrado nenhum. Não temos talismã, não temos amuleto, não temos orações miraculosas, nem bentinhos, nem escapulário ou qualquer objeto e coisa semelhante. Não administramos sacramentos, não fazemos concessão de indulgência, nem distribuição de título. Não tem isso. Não confeccionamos nem horóscopo, não exercemos cartomancia, quiromancia, astronomia e qualquer outras mancias. Não temos rituais nem encenações extravagantes de modo a impressionar o público. Não existe isso. Não tem nada de gesto, de palavra sacramental, nada disso. Não usamos termos exóticos ou heteróclitos para a designação de seres e coisas. Não fazemos promessas e despacho, não riscamos cruz nem ponto, não praticamos. O espírito não tem nada, isso é de matriz africana, essas coisas são de matrizes africanas. Hoje usa-se muito falar de religião de matriz africana. Tem, eles têm as coisas, o espiritismo não tem nada a ver com a África. Não tem pátria, o espiritismo não é da França. O espiritismo é francês, nasceu na França. Não se usa esse termo. O espiritismo é universal. É uma fase da evolução dos seres em todo o universo, todos os planetas. O espiritismo não tem sacramentos que são sinais materiais que teriam sido supostamente ordenados por Jesus, quais sejam o batismo, confirmação, penitência, matrimônio, ordenação de sacerdote e eucaristia. Então o espiritismo não batiza, porque o batismo, como efeito, não tem valor espiritual nenhum. Não faz confirmação de batismo, nem crisma, nem nada. Não pede penitência a ninguém. Não realiza casamento. Está se criando um hábito de se casar no juiz, mas não abrir mão de alguém ir lá fazer uma prece no casamento como se fosse abençoar o casamento. Entenderam? Ó, João, eu vou casar, eu sei que o espiritismo não faz casamento e tal, mas dá para você ir lá em casa? Não, não vou. Se for para isso, eu não vou. Faz você a prece. Faz seu pai, que é teu pai, o pai da noiva. Aconteceu comigo há uns tempos atrás, de alguém exigir veementemente que eu fosse fazer uma prece no casamento do filho. Eu falei, se eu não tiver nada para fazer, eu vou. E eu tinha, não fui. Na hora lá, cadê o João? Eu não estava lá. Eu não fui. Aí foi um Deus nos acuda. Quem vai fazer a prece do casamento? Faz o noivo. Que é a pessoa mais adequada para fazer a prece que o noivo? Jesus, a barra vai ser pesada. Me abençoe, entendeu? Prece é assim. Então, casa no civil e faz a sua festinha, mas não fica vinculando que só vai começar a festa se alguém fizer uma oração, se alguém fizer uma palestra. Porque, na verdade, a união das pessoas tem que ser pelo amor. Se há amor, isso aí já é tudo. Faz uma prece quem quiser. Não precisa ser o presidente do centro espírita. Não precisa. Não tem cultos a santos. Não tem culto a santo. O nome do nosso centro é Bezerra de Menezes, que já foi santo numa vez. Dr. Bezerra de Menezes foi São Matias, lá na época de Jesus. Ele é, pela Igreja Católica, São Matias. Se os católicos souberem que é Dr. Bezerra de Menezes, vão caçar o santo. O espiritismo não resolve problemas,
Nós é que resolvemos os nossos problemas com o conhecimento que ele nos oferece, mostrando quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu irei. Isso é que é filosofia. Ele explica isso. Quem sou eu? Eu sou um espírito que já estou ralando há muito tempo, que venho de lá, né? Vim do mundo espiritual. Né? Quantos planetas eu já vivi? Não sei. Será que eu vivi em outro planeta? Tem na Terra muitos seres que são de outros planetas que vieram reencarnar aqui. Tiveram que fazer adaptação, porque a forma humana é universal. Isso é um postulado da doutrina. Mas deve existir pequenas coisinhas. Não é um olho só na testa, nem uma cabeção desse tamanho. Nada disso é bobagem. Não é o tamanho da cabeça que define a inteligência. Se for assim, eu fico mal, porque a minha cabeça é pequena. Então, gente, o que deu para eu juntar foi isso, por causa da Leila que me pediu para fazer a palestra hoje no lugar dela. Então, qualquer coisa, ela é culpada. No dia 30 de agosto, nós vamos participar do Feirão Beneficente Pró Mansão do Caminho. E a Neinha já começou o petitório. Está lá atrás, com a prancheta. Nós vamos fazer 200 pratos, tá bom? E levar lá para o Rio, como a gente faz há 25 anos. Nós somos pioneiros lá no trabalho. Então, vocês já começam a colaborar, porque é difícil, viu? Todo mundo fala que é caridoso, mão aberta, mas tem um escorpião no bolso. Amanhã é a campanha do quilo, também é um apelo que a gente sempre faz. A juventude aí, esse é trabalho para todo mundo, mas o jovem tem que estar mais disponível nessa tarefa, que precisa de carregar sacolinhas, as doações e trazer de volta. E vai continuando as campanhas cobertor e a campanha da fralda geriátrica tamanho M. A Lenha vai ficar lá embaixo da mesa pedindo ajuda. E lá na mesa também nós temos a inscrição para a Feira do Livro e a inscrição para o curso de passes, que vai ser no primeiro domingo de agosto. Eu disse que o curso é aberto, mesmo as pessoas que estão há pouco tempo aqui no centro, que nem estão em grupo de estudo, podem vir, desde que se inscrevam. O almoço será feito aí, nós precisamos depois ter uma ideia de quantas pessoas tem para fazer o almoço. Nem todos que vão fazer o curso de passe vão começar logo a ministrar o passe. Mas no curso de passe, nós fazemos uma síntese da doutrina. A gente faz uma viagem, muitas coisas que eu falei aqui vão ser faladas de uma forma mais completa. É um curso teórico e prático. Então vocês têm que se inscrever, se quiserem vir. Tá bem? Então vamos fazer a nossa prece. Elevemos o pensamento a Jesus, o modelo e guia da humanidade, o nosso mestre querido, que a cada momento dos seus ensinamentos, ele nos passava lições de vida eterna, lições que nós precisamos substancializar em nossas vidas, vivê-las com a maior força possível, com a maior energia dos nossos corações. Querido amigo, aqui estamos cheios de tribulações, de preocupações, pedindo ajuda, Jesus, para tantas coisas que nós queremos alcançar, no sentido espiritual, tantas bênçãos que nós queremos para os nossos entes queridos, que possamos ter o discernimento, a paz interior, a calma, a paciência de continuar tocando a vida,
levando as lições que tu deixaste, vivenciando-as com toda clareza, para que cada momento nosso, aqui na Terra, seja bem aproveitado. Podamos ser vencedores, Senhor. Vencer o mundo como tu vencestes, não deixando que os arrastamentos nos levem a cometer erros, excessos que comprometam nosso progresso espiritual. Fica conosco durante o passe, no retorno ao lar, fica sempre em nossos corações, Senhor. Que assim seja. Quero fazer também mais um aviso que eu esqueci, que nós estaremos comemorando no dia 26 deste mês, lá em Laranjal, o aniversário do centro. E as pessoas que quiserem ir para o almoço, vai ter música, procurem a Rocilda, porque tem que ser com antecedência. Muita paz para todos. Você vai conduzir 15 pessoas. Vamos permanecer aguardando sentados.